Esse aerógrafo aqui é o Hansa modelo 281 e é um aerógrafo que tem uma característica única, que eu saiba é o único aerógrafo com esse tipo de desenho que funciona dessa maneira. Mas antes de entrar aqui no detalhe dele, vou falar um pouquinho sobre essa marca Hansa. A Hansa é um fabricante de aerógrafos alemão e ela foi comprada pela Harder Steenbeck, que manteve a marca Hansa e manteve os aerógrafos da Hansa comercializados em paralelo com os aerógrafos da própria Harder. Então eu vou falar um pouquinho dessa linha da Hansa, vendida hoje pela Harder, e explicar um detalhe que talvez seja interessante. Então, essa linha da Hansa, a parte, vamos dizer, ela está dividida em três linhas. Uma linha que eles chamam de para iniciantes, que são os aerógrafos Ultra. Uma linha que eles chamam de Hobby Line, linha de hobby, que estão os aerógrafos 481, 581 e 681. E a linha chamada Top Line, que inclui os aerógrafos 181, 281 e 381, entre os quais está esse aqui. Então vou explicar um pouquinho essa linha e mostrar umas imagens desses aerógrafos aí para vocês entenderem um pouco melhor. Então na linha que eles chamam de para iniciantes, tem o aerógrafo Ultra, eles têm na verdade dois modelos. O Ultra, que pode ser o Ultra simples, ou o Ultra 2 em 1. No Ultra simples, quer dizer, o Ultra comum, você vem com bico 0,2, e no Ultra, que eles chamam de 2 em 1, você vem com um bico 0,2 e 0,4 e com dois tamanhos de copo. E você tem o Ultra X, que é, em vez de ser alimentação por cima, é alimentação por baixo, que vem com bico 0,4. Esses Ultra, na verdade, eles não são originalmente aerógrafos Hansa. O que é essa linha Ultra da Harder? A Harder, assim como a Iwata fez com o chamado Iwata New, ou Neo, que a gente vai ver no próximo vídeo, eles resolveram fazer uma linha de baixo custo como aerógrafo de entrada. E acho que para não colocar o nome Harder, para descolar, assim como a Iwata botou o nome de Neo para descolar da linha principal deles, eles colocaram esses aerógrafos Ultra dentro da linha da Hansa, mas eles não são aerógrafos Hansa. Eles usam o mesmo conjunto aqui de bico, essa parte frontal aqui com bico, capa, agulha, tudo é igual aos aerógrafos da Harder. O Harder Silverline, o próprio Infinity, todos eles usam aquele mesmo sistema, né, de bico e agulha. Esses Ultra também usam isso, apesar de ter uma construção mais simplificada. Acima então da linha Ultra, nós temos a linha Hobby, que tem os aerógrafos, o 481, que é um aerógrafo de copo lateral com bico 0,3, o 581, que é um aerógrafo de alimentação por cima com bico 0,2, e o 681, que é um aerógrafo de alimentação por baixo, também com bico 0,3. E aí, entrando na linha Top Line, nós temos o 181, que é esse aerógrafo aqui sem o copo, só com um rebaixozinho aqui, para trabalhar com uma quantidade mínima de tinta. Nós temos o 281, que é esse cara aqui, que tem o copo em cima e bico 0,2, que ele pode ser tanto nesse acabamento preto quanto no acabamento cromado. E nós temos o 381, que seria esse mesmo aerógrafo aqui, que também tem a opção de preto ou cromado, mas com bico 0,3. Isso aí é a linha da Hansa de forma geral. E agora vamos falar especificamente então desse aerógrafo aqui. Qual é a característica dele que torna esse aerógrafo diferente de todos que a gente já viu? Ele é um aerógrafo duplação, mas em todos os aerógrafos duplação que a gente viu até agora, você aperta o gatilho para soltar o ar e puxa o gatilho para soltar a tinta. Nesse aerógrafo aqui, tudo é feito
apenas puxando o gatilho. Você, quando puxa, começa a puxar o gatilho, ele solta o ar e depois ele solta a tinta. Ele funciona como aqueles aerógrafos de pistola que a gente já viu naquele vídeo do Tamiya. Eu mostrei como é que é o funcionamento interno dele, como é que se dá esses dois estágios, e agora nós vamos entender aqui como é que se dá esses dois estágios num aerógrafo aqui de desenho convencional. Mas então vamos falar sobre ele aqui. Aqui atrás nós temos um limitador de curso do gatilho, que a gente já viu em outros aerógrafos, funciona da mesma maneira, ele não tem nenhuma identificação de posição aqui, você regula apenas no sentimento. Vou tirar o cabo aqui, botar ele para cá. Aqui nós temos a agulha, vamos falar dela um pouquinho mais para frente. Aqui nós temos a pinça que puxa a agulha, e aqui é possível fazer uma regulagem da tensão na mola do gatilho. É através dessa porquinha aqui, mas isso aqui não dá para fazer na mão. É ruim de pegar aqui, você tem que botar uma chavinha ou um alicate aqui para poder fazer essa regulagem, porque você não consegue fazer isso só na mão. Mas tem essa regulagem, você pode alterar a tensão aqui na mola. E aqui a gente então vai tirar essa peça, que não é muito diferente do que a gente já viu em outros aerógrafos. É a peça que faz que puxa a agulha para trás, quando empurrada pelo gatilho. E aqui na frente nós temos a proteção da agulha. Aqui nós temos a capa de proteção do bico, e aqui é que nós vamos ver a primeira diferença, né? Então temos a capa aqui, e esse aqui é o bico dele, que acho que já dá para ver que é bem diferente do bico padrão da Hardy. Ele tem aqui um anelzinho de teflon, mas ele tem um ressaltozinho aqui. Esse ressalto ele encaixa aqui dentro desse furo para o bico ficar alinhado, e esse teflon aqui é que faz a vedação. Para você montar, você coloca o bico aqui, ele é autocentrante, assim como o da Hardy, e você então roscando aqui coloca ele de volta na posição. É um desenho diferente, mas é o mesmo princípio de funcionamento dos Hardy, né? Ele tem um bico autocentrante com uma vedação de teflon. Agora, aqui é que está a principal diferença. Não sei se dá para perceber. Todo aerógrafo, quando a gente desmonta essa parte aqui, tira a agulha, o gatilho está solto, né? Mas nesse aqui não está, ele continua preso aqui. Então vamos explicar esse sistema aqui. Antes que eu esqueça, o copo dele aqui também é possível você desmontar para auxiliar a limpeza, e aqui dentro tem um anel de vedação de teflon. Mas então, voltando aqui, esse gatilho não sai, ele está preso aqui. Para você tirar esse gatilho, você precisa desmontar a válvula de ar primeiro. Daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Essa válvula de ar aqui não tem muita diferença para essas válvulas que a gente já viu. Ela pode ser desmontada aqui por baixo. Eu vou mostrar uma foto dela desmontada. Aqui dentro a gente tem a mola. A vedação de teflon está aqui no próprio corpo da válvula. Então, se você precisar trocar, facilita, porque é só puxar essa vedação aqui e colocar uma nova. Isso ajuda na manutenção. Você não precisa mexer em nada aqui dentro do corpo do aerógrafo. E aqui, finalmente, chegamos então no diferencial desse aerógrafo, que é o gatilho, que continua preso aqui, né? Então vamos empurrar ele um pouquinho aqui, e ele finalmente saiu. E agora vamos entender qual é o princípio de funcionamento desse aerógrafo. Aqui no gatilho nós temos essa alçazinha aqui, e aqui dentro nós temos um pino atravessando aqui o corpo do aerógrafo. Então, como é que isso funciona? Você, quando monta esse gatilho, essa alça aqui, ela vai entrar e vai
ficar travada por esse pino que está atravessado aqui. Ele vai atravessar nesse rasgozinho que tem aqui. Você entra com ele aqui e ele fica preso aqui. E então como é que o sistema funciona? Vamos ver se consigo mostrar isso aqui. Você está com o aerógrafo aqui nessa posição. Quando você puxa o gatilho para trás, ele começa pressionando a válvula e abrindo o ar. E à medida que você continua virando ele para trás, ele então empurra a agulha para trás. Ele não sobe porque ele está preso exatamente por esse pino que atravessa aqui e fica nessa alça. Então é isso que assim funciona, né? Esse pino que está aqui impede que o gatilho vá para cima. Ele, à medida que você puxa esse chanfrado aqui, ele vai girando e empurrando a mola aqui para baixo, abre o ar e puxa a agulha, e o aerógrafo então funciona primeiro começando soltando o ar e depois, continuando o movimento, ele solta a tinta. Eu vou botar então um vídeo agora mostrando esse funcionamento e a gente volta para montar ele novamente. Espero que no vídeo tenha ficado claro como é que funciona, né? À medida que você puxa o gatilho, ele primeiro solta o ar, depois solta a tinta, e depois quando você volta, ele fecha a primeira tinta e depois fecha o ar. Isso é uma ajuda porque a gente já sabe que esse é o procedimento correto. Já comentei isso em outros vídeos, que o procedimento correto é sempre você fechar a tinta primeiro e depois fechar o ar, para evitar que fique tinta acumulada aqui e que no uso seguinte essa tinta acumulada aqui espirre lá no seu desenho ou no seu objeto que você está pintando. Então esse aerógrafo que já faz isso para você. Ele primeiro fecha a tinta para depois fechar o ar. E para a gente fazer a remontagem aqui, é preciso você primeiro colocar o gatilho. Ele tem que prender essa alçazinha aqui no pino que está atravessado aqui, e só depois então você monta a válvula. E aí, uma vez que a válvula está montada, o gatilho não sai mais. Uma coisa que eu descobri quando eu estava limpando esse aerógrafo, que eu recebi ele estava um pouco sujo, eu fiz uma limpeza nele, é que se você desmontar essa válvula aqui e na hora de montar você apertar demais essa peça aqui, o que acontece? Essa mola aqui vai ficar muito dura, e o que vai acontecer é o seguinte: na hora que você puxar o gatilho, ele não vai ter força suficiente para empurrar essa mola toda aqui, e o gatilho não vai chegar até o final do curso. Ele vai parar mais ou menos por aqui assim, e isso não vai te dar uma abertura completa. Então é preciso cuidado, quem desmontar essa válvula, você não pode apertá-la até o final não. Você tem que regular ela de forma que você consiga puxar esse gatilho aqui até o final, senão você vai ter problema no funcionamento. Aqui então a gente recoloca a pinça. Recolocamos aqui a capa e por último, então, antes de terminar a montagem, vamos falar da agulha. Essa agulha aqui, eu vou botar as fotos dela. Ela chegou para mim, ela não estava boa, ela estava um pouquinho arranhada aqui, e eu dei um polimento nela seguindo aquele mesmo padrão que eu mostrei no vídeo que eu falei sobre as agulhas e como melhorar o desempenho delas. Não sei porque ela estava um pouquinho riscada, mas ela é de um material bom, é resistente e tem um bom acabamento. Vamos recolocá-la aqui na posição. Remontar o cabo.
e remontar o copo. Só para a gente aqui conferir, vamos pesar esse aerógrafo. Ele tem 88, quase 89 gramas, não é um aerógrafo pesado, ele está dentro da média aí dos aerógrafos de bico 02. A pega dele é boa, o gatilho acho que está numa posição boa, o copinho tem um tamanho razoável para um aerógrafo 02, você tem aqui a proteção da agulha, mas o que você vai precisar se acostumar é que você não pode, ou melhor, você não precisa apertar o gatilho. O movimento que você faz é somente esse aqui. Primeiro você abre o ar e depois você abre a tinta. Eu fiz uns testes aqui com esse aerógrafo logo que ele chegou e eu ficava o tempo todo pressionando isso aqui, mesmo sabendo que não é o hábito que você tem de ficar pressionando, eu ficava o tempo todo apertando isso aqui, eu tinha que ficar me controlando para tentar não pressionar, mas assim que eu me distraía, eu estava de novo com o dedo aqui forçando o gatilho. É uma coisa que você vai ter que se habituar. A vantagem desse sistema é essa que eu falei, que ele faz o procedimento correto para você, que é de primeiro fechar a tinta para depois fechar o ar, e na volta ele abre primeiro o ar para depois abrir a tinta, mas vai ser uma questão de você se habituar com esse aerógrafo. Eu vou fazer um pequeno teste de funcionamento com ele aqui, só para a gente ver como é que ele se desempenha. Bom, então aqui, como eu falei, quando você puxa inicialmente o gatilho, você tem ar, mas não tem nenhuma tinta, né? E à medida que você continua a puxar o gatilho para trás, a tinta começa a sair. O spray dele aqui é bom, não tem nenhum overspray, ele não tem falha, o traço é perfeitamente contínuo, sem nenhum problema. Peguei uma folha nova aqui, vamos fazer mais um. Aqui eu vou fazendo uma abertura maior. E novamente indo para o traço fino. A dificuldade é saber onde é que está o início da liberação da tinta. Isso é uma coisa que realmente só com o tempo e com o hábito de usar esse aerógrafo é que você vai conseguir dominar perfeitamente. Isso aqui é a primeira vez que eu estou pegando esse aerógrafo, nunca tinha usado ele, só fiz teste nele usando álcool para ver o funcionamento, então claro que para mim vai ser muito mais difícil, mas vê que ele faz traço fino com bastante facilidade. Bom, então é isso, é um aerógrafo de ótima qualidade, o traço dele é muito limpo, ele consegue fazer traço bastante fino. Esses aerógrafos, eles não são baratos, eu vou colocar os preços desse aerógrafo e de alguns outros, mas eu sei que eles estão na casa aí de $120, $130, quer dizer, não são aerógrafos baratos, mas são aerógrafos de ótima qualidade. E nesse caso aqui, se você optar por essa linha aqui, 181, 281, 381, você vai ter que saber que vai ter que se adaptar com esse sistema. Deixar bem claro aqui. Nos outros aerógrafos, tanto na linha Ultra quanto no 481, 581 e 681, eles são aerógrafos convencionais. Você aperta para soltar o ar e puxa para soltar a tinta. Eles não têm esse sistema. Esse sistema aqui de fazer as duas ações
liberar o ar e liberar a tinta no mesmo movimento, é só nessa linha que começa com 181, passa pelo 281 e vai até o 381. Então os outros aerógrafos são aerógrafos comuns, convencionais, funcionando da mesma maneira que os aerógrafos você está acostumado. Apenas nessa linha 1, 2 e 381 é que você tem esse sistema aqui. É interessante, para ter uma avaliação melhor se isso aqui faz diferença, eu teria que ter mais tempo de uso com esse aerógrafo, mas em termos de qualidade, capacidade de atomização e capacidade de fazer traço fino, não tem dúvida que é um ótimo aerógrafo.